Olá! No vídeo de hoje eu vou mostrar para você quando usar a função switch e quando usar a função ifs. É importante você acompanhar comigo até o final, porque eu vou dar algumas dicas que vai ajudar você a tomar essa decisão, além de explicar os pontos importantes de cada uma. Eu sou Wellington Souza e aqui é o meu canal onde eu falo sobre o Google Planilhas. Então, bora para o vídeo! Bom, vamos começar aqui pela função switch. Inclusive, no vídeo passado, vocês gostaram muito. Por isso, eu estou fazendo esse novo vídeo comparando com a função ifs. Vamos lá. Aqui na função switch, lembra que a gente trabalha com um argumento, e aí eu vou entrando aqui e vendo as condições. Veja, se eu entrar aqui, ó, eu tenho a expressão caso 1, valor 1, caso 2, valor 2. Então, observe que ele é muito mais simples do que trabalhar com a função cs aninhadas. Lembra que a gente viu no vídeo passado. Legal. Porém, aqui, se você observar, eu estou comparando o meu valor com essa condição. E se eu precisar agora ter uma condição um pouquinho mais complexa, como que eu trabalharia? Aí é neste caso que nós vamos entrar na função ifs. Deixa eu mostrar para você como ela funciona. Veja, eu tenho aqui um valor e eu tenho uma tabela aqui de referência, onde eu tenho aqui, ó, se for maior ou igual a 90, eu quero que apareça excelente. Maior ou igual a 75, bom. Maior ou igual que 60, regular. E menor que 60, um desempenho fraco. Observe que eu tenho aqui uma comparação, ou seja, tem mais complexidade do que apenas comparar com o valor de igualdade. Eu estou verificando aqui se é maior ou igual. Vamos ver como funciona com a função ifs. Vou iniciar aqui com o sinal de igual e vamos colocar a nossa função ifs. Um adendo, ela não foi traduzida, né, aqui para o português, mas se fosse traduzida, ela seria a função cs. O que ela faz? Ela retorna o valor dependendo de várias expressões lógicas, bem parecido com a função switch. Vou selecionar e aqui já vamos observar algumas mudanças. Veja que aqui eu tenho a condição 1 e o valor 1. Logo em seguida, eu entro com a condição 2, valor 2. Na switch, nós tínhamos primeiro a expressão e depois o valor e o retorno. Então, vamos lá. Como funciona? Condição. Eu vou selecionar o campo que eu quero trabalhar. Então, vai ser o P8. E agora, nós já vamos colocar aqui a nossa condição, que é maior, igual a 90. Veja que eu estou utilizando aqui a referência da tabela do lado. Se for maior ou igual a 90, o que eu vou querer? Eu vou colocar agora o meu valor, que é excelente. Legal. Ponto e vírgula, e observe que nós já fomos aqui para a segunda condição. Mais uma vez, vou selecionar o meu valor, maior ou igual que 75, ponto e vírgula, e vamos colocar aqui, ó, bom. Ponto e vírgula, vou selecionar maior ou igual a 60, vou colocar, tá vendo aqui, ó, se for maior ou igual a 60, eu quero que seja regular. E aqui nós temos um outro ponto bem diferente da função switch. Lembra que lá nós tínhamos a opção de padrão? Se você não está entendendo, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo onde eu expliquei direitinho passo a passo, tá bom? Lá nós tínhamos retorno padrão. Porém, com a função ifs, nós não temos. Nós podemos simular, ou seja, fazer com que ele obtenha um resultado parecido. O que nós vamos precisar fazer aqui? No caso, nós vamos pegar o nosso valor e vamos colocar menor que 60. Então, tudo que for agora menor que 60 vai entrar com o resultado de fraco. Vou fechar aqui o meu parênteses e vamos dar um Enter. Observe que ele já trouxe o resultado para mim. 90, excelente. Se eu colocar aqui, ó, 75, bom. E o que está diferente em relação à função switch? Veja, se eu vier aqui e colocar 76, ele também mantém o valor bom. Ou seja, lá na switch, nós colocamos um valor e comparamos esse resultado. Ele tem que ser igual. Aqui, nós determinamos um intervalo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, 90 de novo, 91, veja que ele trouxe o valor excelente. Vamos entrar agora em mais um ponto de atenção que você deve saber na hora de tomar essa decisão. Observe que aqui eu tenho, ó, 90 excelente, e se for maior ou igual a 75, é bom. Mas aí você vai me perguntar, peraí, mas 90 não é maior do que 75? É, por que ele não está trazendo resultado bom? Vamos lá, porque a ordem que eu colocar aqui os critérios vai influenciar. Veja, se eu vier aqui copiar essa condição, vou dar um Ctrl X, vou vir aqui e dar um Ctrl V, o que acontece? Agora eu estou verificando primeiro essa condição. Vou dar um Enter
e observe que o valor 91 veio como bom. Esse é um outro ponto importante que você deve ter em mente quando for trabalhar com a função if. Ela deve sempre respeitar aí a ordem, ou seja, se eu estou começando com valores maiores, eu tenho que seguir essa mesma ordem. Então, eu verifico primeiro o maior valor, depois o segundo maior valor e assim por diante, ok? Bom, feito isso, deixando aqui certinho, a nossa função vai funcionar e nós podemos voltar aqui para o nosso exemplo. Então, veja que com a função switch, aqui a minha visualização se torna mais simples. Por quê? Eu vou comparar esse valor com cada uma das minhas condições e quando ele encontrar, ele vai me retornar aqui o valor. Já com a função ifs, eu também vou comparar, porém, aqui eu estou utilizando operadores de comparação mais complexos do que simplesmente uma igualdade. Então, eu estou verificando se é maior ou igual a 90 e traz excelente, maior que 75 bom, 60, e se for menor, ou seja, aqui nós utilizaríamos a função padrão do switch, ele vai me trazer o resultado de fraco. Legal? E aqui, vamos lá, quando eu devo usar cada uma dessas funções? Quando eu devo utilizar a função switch? Quando você quiser comparar um único valor, seja ele um número ou um texto. Quando eu quiser verificar a igualdade. Lembra que eu falei? Se eu quero comparar um valor com outro, aí sim fica mais fácil de eu utilizar a função switch. Ele é ideal para quando você for trabalhar principalmente com rótulos, categorias e códigos, que são valores fixos, e torna a leitura muito mais limpa e fácil de você entender, bem direta. Tá? Então, quando você tiver essas características, aí sim é melhor você usar a função switch. Tá, e agora, quando eu devo utilizar a função ifs? Vamos lá. Quando eu tiver que testar condições mais complexas, com maior, maior igual. Então, essas condições com operadores mais complexos, aí sim eu devo utilizar a função ifs. Também funciona em ordem de cima para baixo. Ou seja, eu mostrei para você, se nós invertermos lá a ordem, ele vai trazer um resultado diferente. Então, nós temos que ter isso em mente quando formos trabalhar com a função ifs. Tá, e é ideal para quando? Nós vamos trabalhar com notas, faixas de preço, níveis, prioridades. Então, são valores que nós temos que comparar, termos outras condições mais complexas. E, não menos importante, permite lógicas mais avançadas. Como nós estamos trabalhando aqui com operadores mais complexos, então o resultado de comparação se torna muito mais avançado, permitindo você fazer lógicas mais complexas. E você gostou desse formato de explicação de vídeo? Se sim, deixe um comentário aqui falando, ó, gostei, para eu saber que vocês gostaram desse formato, aí sim eu posso trazer mais vídeos nesse formato, ok? Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos que eu posto aqui sobre o Google Planilhas. Não esqueça de ativar o sininho de notificação. Um grande abraço e te encontro no próximo vídeo. Até lá!